Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Laboratório do Arne para mais um vídeo com as suas brincadeiras e experiências com a eletrônica. No vídeo de hoje, eu quero trazer mais uma experiência com os LEDs RGB WS2812. Dessa vez, a ideia é utilizá-los como sinalização. A ideia é utilizá-los na área de sinalização, que é bem bacana. Eu já fiz outros vídeos demonstrando o uso, tanto com microcontrolador PIC, como também com o CH32V003. Então, a gente tem vários tipos de módulos, módulo em barra, módulo em anel e também módulos assim maiores, que são mais interessantes, por exemplo, para painel de mensagens, pode ser tanto texto como também figuras, entre outras coisas, né? A ideia de hoje é fazer um projeto, mostrar um projetinho que você pode aplicar, por exemplo, assim, dois módulos desse tipo aqui, redondos. Claro que no lugar desse eu poderia usar também módulos assim, sem nenhum problema. Aí depende. Um módulo assim também dá, mas eu acho que é meio grande, meio esquisito. Porque a ideia aqui seria sinalizar, né, usar esse tipo de módulo aqui, na sinalização, por exemplo, para um alerta para bicicletas, por exemplo. Você colocar na parte de trás, né, do selim da bicicleta, para você ter uma sinalização que facilita e auxilia, né, o motorista a visualizar de longe, principalmente à noite. Eu acho que o ciclista, aquele que gosta de pedalar, deve sempre buscar a segurança e sempre ter aí uma forma de avisar o motorista da sua presença. E isso é sempre feito através de luzes, né? Tanto de dia quanto à noite, né? Já que nós motoristas utilizamos também os faróis, as lanternas pelo menos acesas durante o dia para facilitar. Enfim, eu durante um período da minha vida eu sempre gostei de pedalar, né? Quando mais jovem, hoje em dia eu já não faço mais, e pretendo um dia voltar, afinal de contas é um exercício bem completo. Então a ideia é um sinalizador para bicicletas. Claro, você pode usar em uma série de outros dispositivos. Poderia utilizar até, por exemplo, no seu carro como um brake light diferente. Enfim, as ideias aqui, o uso fica pela criatividade de cada um. Então, nesse vídeo eu quero mostrar um pouco do circuito, mostrar um pouquinho do programa e o teste final, e aí a gente pode depois falar um pouco sobre os vários tipos de aplicação que você pode dar a esse tipo de LED, né? A ideia aqui é mostrar que você pode usar também para sinalização, ok, senhores? Então vamos lá. Bom, senhores, e aqui nós temos o circuito, né, do assim chamado Peak Bike Alert, né? Eu optei em utilizar um microcontrolador PIC 18F252. Aqui nós temos o circuito de reset, né, o resistor de reset. Eu optei por reset externo. Nós temos aqui o diodo que eu sempre coloco, que é para proteção, né, que impede que o VPP que vai ser colocado aqui chegue a 5 volts. Capacitor de desacoplamento aqui para o microcontrolador. Eu utilizei para o pulso que é necessário aí para os LEDs, né, WS2812 no pino RA1 e o LED Live, que eu vou ter um LED Live ali piscando em RA2. Aí aqui no porte B, eu tenho uma chave DIP, com 4 posições que me permite selecionar as cores para os dois lados. Como eu optei em usar, né, dois lados, vamos dizer assim, dois módulos, então eu separo duas chaves para cada módulo. Dessa forma eu consegui as cores vermelho, verde e azul e amarelo, sendo que esse amarelo eu confesso que ainda tem que ser trabalhado um pouquinho, porque é um pouquinho chato obter o amarelo a partir do RGB. E infelizmente, né, por conta acho que da câmera, a gente não vê as cores tão bem. Aqui no laboratório eu achei que ficou satisfatório, mas é claro que tudo pode ser melhorado. Então eu tenho um conjunto de duas chaves para alterar o lado esquerdo e um conjunto de duas chaves para alterar o lado direito. Também tem uma outra chave aqui, S2, Aqui ela está ligada em RC4 e RC5, e essas chaves aqui controlam o efeito.
Na verdade, eu consigo controlar o lado que eu quero ligado ou não, tá? Também consigo controlar a piscada conjunta dos dois ou de forma alternada. Isso permite, por exemplo, que você, usando um jogo de chaves um pouquinho diferente, consiga até fazer uma ideia de um pisca, né, de direção, uma ideia de seta de direção, por exemplo, usando amarelo. Tá? Eu deixei isso aqui em aberto, ou seja, o projeto inteiro em aberto, né, vai depender da criatividade de cada um. Aqui o meu LED Live com o resistor limitador. Aqui um LED apenas de indicação de ligado, tá? Com também o seu resistor limitador de corrente, um capacitor aqui de filtro a mais. Aqui o circuito de clock, tá? A parte de clock. Eu optei em usar diretamente um cristal de 20 MHz. Aqui estão os capacitores, né, solicitados no manual. Lembrando, esse PIC ele pode trabalhar com até 40 MHz, tá? E ele tem um PLL interno. Então, por exemplo, se eu usar aqui um cristal de 10 MHz e ligar o PLL, eu chego aqui a 40 MHz. É bastante interessante, né? Aqui eu tenho o ponto de gravação para o PIC Kit 3, tá? E aqui onde eu tenho a saída, tá? Para os módulos WS2812, né? Que no caso eu estou usando 2. Esse circuito, senhores, é bem simples, tá? Não tem muito segredo. Ele vai ficar disponível no meu site para download para aqueles que tiverem interesse em reproduzir o circuito ou apenas estudá-lo. Bom, senhores, e aqui eu tenho o programa, tá? Como todo programa que eu faço, eu gosto de colocar um cabeçalho bem rico, tá? Para que eu possa, daqui a um período, me orientar e saber o que é. E também ajuda quem está chegando e pegando esse programa e o que é isso. Então, pelo cabeçalho, você tem bastante informação, tá? Os bitfuzzes aqui, tá? No módulo. Os arquivos que eu já vou incluir. A parte de configuração de PIC, basicamente aqui eu estou desligando as interrupções, desligando todos os canais ADs, ou seja, estou tornando todos os pinos que possuem, né, entradas analógicas em pinos de I/O digitais, tá? Aqui eu zero os ports, tanto A, B e C, e aqui eu configuro se ele é entrada ou se ele é saída. Isso aqui está definido aqui dentro em MyDefines, tá? Exatamente aqui. Como é que eu estou fazendo isso, ok? Aqui eu tenho uma função de leitura de chaves, tá? Basicamente eu vou ler a condição para a cor direita, a cor esquerda e qual é o efeito, ou seja, eu já leio diretamente os ports. Esses ports foram definidos exatamente aqui, tá? Então fica mais fácil de trabalhar. Eu já faço uma leitura direta e faço a jogada digital para ter os bits no formato que eu preciso. E aqui a função main, né, sem muita complexidade, ela faz a chamada do config pick, que a gente viu ali mais acima, um tempo dummy, tá? E dentro do while, que é aquele laço eterno, eu vou fazer o quê? Sempre a leitura das chaves. Estou sempre lendo as chaves. Leio as chaves e coleto, né, a cor para a esquerda, a cor para a direita e o efeito. Percebam, senhores, que essas variáveis são passadas por referência para esta função aqui, tá? Eles recebem, essa função recebe as variáveis por referência, ou seja, eu estou passando o endereço de um ponteiro e depois eu só atualizo esse ponteiro. E aí, aqui embaixo, eu vou ter exatamente o valor que eu preciso. Eu vou sempre analisar qual é o tipo de efeito, porque eu tenho um efeito que vai trabalhar um pouquinho diferente, que é o pisca, ou seja, eu tenho aquela ideia do o efeito piscando de forma alternada. Uma hora um lado está aceso, outra hora é o outro lado que vai estar aceso. Se esse efeito não foi solicitado, então eu preciso antes apagar, porque é um efeito de piscada simples, então eu tenho que apagar. Então eu incluo esse apagar aqui, tá? E faço uma temporização de 250 milissegundos, tá? E na sequência que eu vou fazer o envio da cor e do efeito, tá? Agora, se ele for o efeito de piscada astável, vamos dizer assim, eu já começo piscando um dos lados, ou seja, preenchendo um dos lados, porque o próprio efeito apaga o outro lado, então eu não preciso me preocupar em apagar antes.
A única questão aqui é aqui embaixo, eu tenho que controlar um LED Live que vai fazer piscadas a cada 500 milissegundos. Então, se o efeito é piscada estável, eu tenho que contar 2 vezes, porque eu só tenho um tempo de 256 milissegundos. Só esse tempo entra, este tempo não entra. Então, eu tenho que contar 2 vezes para poder trocar o estado do LED. Caso não seja, aí eu já posso trocar direto, porque eu vou ter um tempo de apagado de 250 milissegundos, mais um tempo aceso também de 250 milissegundos. Somando tudo aqui, eu tenho 500 milissegundos, eu posso trocar o efeito do LED. Tá? Basicamente, a função main é isso, ela é bem simples. Tá? E o resto se concentra aqui no PIC WS2812. Eu já fiz alguns vídeos, tá? Detalhando o funcionamento aqui desse tipo de LED. Tá? Ele é bem simples, ele opera por pulso, senhores. Você precisa passar um pulso, né, para informar que o bit é 0 e um outro conjunto de pulsos que informa que o bit é 1. Por exemplo, para o bit 0 eu tenho um pulso em high de 400 nanosegundos e um pulso, né, e o período em low de 850. Tá? Para 1, mais ou menos 800 nano no alto e 450 em baixo. Tá? Pela minha experiência, eu percebi que ele considera mais a parte alta do que a parte baixa. Tá? Lembrando que cada LED RGB dentro de um módulo precisa de um conjunto de... é 1 byte para controlar a cor de cada LED. Então, quando você passa, são 24 bits. Tá? São 24 conjuntos assim. Tá? E eu defino o tempo dos bits aqui, tá? Quando é bit 1 e quando é bit 0. Aqui eu tenho a função sendColors, tá? Eu tenho que enviar primeiro os bits referentes à cor verde, depois os bits referentes à cor vermelha e depois os bits referentes à cor azul. Isso para cada LED, tá? É uma sequência para cada LED. Aqui eu tenho o Clear, é a função que apaga. Percebam, senhores, a única coisa que eu faço é colocar 0 dentro das matrizes, tá? Vermelha, verde e azul. E aqui é isso que eu estou passando, tá? Como é que estão os bits aqui dentro, tá? Eu coloco os bytes aqui e depois leio os bits aqui de 0, né, até 7 para poder passar. Ok, senhores? E aqui a função que acende os LEDs de acordo com a cor escolhida e também de acordo com o efeito, tá? Então eu seleciono a cor de acordo com cada LED, eu vou preencher, tá, o meu RGB mais ou menos com a cor que eu preciso. Aqui está o amarelo, que me deu um pouquinho de trabalho, a esquerda, tá, para a direita, e aqui embaixo é onde eu trabalho o efeito. Não tem muita complexidade, tá? Não é uma função complexa. Esse código fonte inteiro vai ficar disponível para download para aquele que tiver lá interesse em estudar ou reproduzir, enfim. Eu acho que vale a pena o estudo, tá? O link está aí na descrição. Bom, senhores, vamos lá para o teste final, né? Aqui eu tenho a experiência montada. Eu coloquei os 2 módulos, né, nesse pequeno suporte aqui. O desenho dele, para quem tiver interesse, está lá no meu perfil do Thingiverse, tá? Ali atrás o microcontrolador, circuito de clock, cristal e capacitores, né? A saída, tá? O meu pino de saída, meu LED Live ali, tá? A chave para seleção de cores ali e a chave de seleção de efeito aqui. Então vamos ligar o circuito. Circuito ligado, eu já tenho aqui o efeito, tá? A piscada em vermelho dos 2 lados, os 2 lados em vermelho. Infelizmente, a câmera do celular não capta a cor, tá, do jeito que ela é. Aqui é um vermelho bem vivo, bem bonito, tá? Mas olhando pela câmera eu já vejo que não é um vermelho tão bonito, infelizmente, tá? Eu vou mudar agora a cor para o lado aqui, vamos colocar assim direito, né? Vamos lá, mudei a cor. Então agora a gente vê uma piscada ali está piscando em vermelho e aqui está piscando em azul, ok, senhores? Posso alterar aqui também para piscar em azul, tá? Percebam que aqui está em azul. Agora eu vou colocar este lado aqui, por exemplo, para piscar em verde. Então posso ter um lado piscando em vermelho e o outro lado piscando em verde. Quero os 2 lados em verde,
tá? Gosto da cor verde. Tem os dois lados piscando em verde, tá? E aqui, senhores, eu vou mostrar a cor amarela, tá? Vamos jogar tudo em amarelo. Percebam que ele é um amarelo. Aqui está um amarelo, como eu falei, satisfatório. Aqui no vídeo não é tanto, mas é uma cor amarela. Então eu posso piscá-los na cor que eu quiser, tá? Separando a cor. Aqui, senhores, conforme eu falei, eu tenho o efeito. Eu posso, por exemplo, pressionando essa chave aqui, ó, piscar apenas esse lado. Então, eu estou dizendo para ele, ó, pisque apenas este lado. Vou voltar, eu libero o outro lado. Esse lado é a mesma coisa, ó. Deixa eu fazer com essa mão que vai ficar mais fácil, tá? Pisquei apenas aquele lado ali. Então, eu tenho condição de controlar, piscar apenas de um lado, de ambos os lados e de forma, conforme eu falei, alternada, tá? Como se fosse um oscilador astável, né? Ó, estão de forma alternada. E aí eu posso, por exemplo, alterar as cores aqui, tá? Posso alterar a cor aqui, ó. Tá? Eu teria aqui azul e aqui um vermelho. Óbvio que outros efeitos aqui podem ser testados, né? Outros efeitos aqui podem ser testados. Eu posso manter, por exemplo, os dois em vermelho, um em verde aqui, ó, por exemplo, vou ligar o verde aqui, ó, esse lado em verde, esse lado em vermelho, numa piscada astável. Então são basicamente esses 4 efeitos que eu tenho, com essas 4 cores de forma independente. Dá para ver que dependendo do jeito que você fizer, você pode fazer ainda uma série de outros tipos de piscada, por exemplo, 3 e 3, enfim. Você pode fazer da forma que for. O importante é a piscada ela precisa ser forte, ter um tempo de piscada legal para que seja visualizado, né? Porque a ideia é fazer aqui um alerta, tá? E chamar o máximo de atenção, tá? Eu abortei aqui a ideia de ter os LEDs girando, alguma coisa do tipo, por conta do nível de atenção que eles podem dar. Mas é claro que, mais uma vez, o projeto é aberto, cada um vai decidir a forma que quiser trabalhar, né? Como quiser trabalhar. Cada um decide o jeito que quer trabalhar, tá? A ideia aqui, senhores, é que cada um consiga chegar no seu modo de operação ideal, né? Cada um vai ter um jeito, cada um vai ter a sua forma de se trabalhar, tá? Vamos voltar os dois aqui, piscando juntos, tá? Ali eu tenho os dois piscando juntos, não mais em forma alternada. Senhores, é bem simples, tá? A operação, como podem ver, é bem simples, não tem muito que detalhar, tá bom? Era isso aqui. Bom, senhores, era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, sempre dá aquela força. Não se esqueça aí também de ativar as notificações para os próximos vídeos, né? Para sempre receber, sempre saber que saiu um novo vídeo, né? Também não se esqueça de deixar os comentários aí se você curte LEDs como eu. Gosto bastante da ideia de LEDs, sempre gostei, trabalhei bastante com projetos que envolviam painéis de mensagem e outras coisas que tinham LEDs, tá? Gosto da ideia da sinalização, né? Se você gosta de pedalar, se você tem esse tipo de sinalizador, se foi você que fez ou se você preferiu comprar pronto, a gente sabe que hoje em dia comprar pronto é muito mais em conta do que você desenvolver. Porém, você, quando desenvolve, você tem aí praticamente uma exclusividade. Enfim, deixe seus comentários a respeito da aplicação de LEDs em sinalização, qual foi o projeto que você se envolveu, que você gostou, se você gostaria de fazer, quais seriam as ideias, o que você gostaria de ver aí, né, de fazer enquanto projeto usando LEDs, ok, senhores? Eu quero agradecer muito obrigado a quem assistiu até agora e até o próximo vídeo, senhores.